Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos assistindo nos diferentes horários aí do dia, né? Sejam todos bem-vindos a mais esse Conexões Ribeirão Preto. O nosso encontro aqui toda semana pela multiplataforma Tati e também aí pelo nosso canal, né? www.professorlages.com.br. Toda semana uma grande entrevista, toda semana alguém especial que vai trazer um assunto assim de grande interesse para todos nós, né? E desta vez nós temos aqui a grata satisfação de receber uma dupla sensacional, né? Uma dupla que trabalha aí no chão da escola, como se diz, né? Uma dupla que leva coisas interessantes para os seus alunos e entre essas coisas interessantes, o jogo, né? Gente, aprender jogando deve ser a coisa mais interessante e é a coisa mais interessante. É disso que nós vamos falar aqui hoje, neste programa Conexões, né? Quero apresentar para vocês, nós temos aqui a grata satisfação de receber o Barissa Júnior. Bem-vindo, Barissa. Olá, tudo bem, pessoal? Obrigado pela oportunidade de estar aqui no Conexões. Vamos lá, vamos falar um pouquinho aí sobre os jogos. Isso. Tanto jogos na educação como jogos de uma forma geral, divertida. Uma forma de viver a vida intensamente, imagino eu, né? No jogo, na disputa, né, Barissa? É isso aí. E temos também a satisfação de receber aqui o Gustavo Bueno. Bem-vindo, Gustavo. Muito obrigado, Lages. Obrigado por essa oportunidade de estar aqui falando sobre duas coisas que a gente ama, né? A gente ama a educação e a gente ama os jogos. Então, poder juntar essas duas coisas e conversar com você, com o seu público, com toda a comunidade, vai ser muito legal. Muito bom. Gente, e eu quero destacar já no início aqui da conversa, porque na verdade é mais uma conversa do que entrevista, né? Que vocês são formados em história, são historiadores, como eu aqui também sou, e formamos na mesma universidade, vocês na graduação e eu na pós-graduação. Barissa, como é que foi, filho, essa sua escolha aí, esse caminho aí pela história, hein? Pois é, depois de 3 anos e meio se aventurando pela economia. Olha só, 3 anos e meio? 3 anos e meio. Faltava o quê para terminar? 1 ano e meio mais as DPs, né? Mas a minha grande paixão sempre foi história, né? Desde moleque, sempre queria fazer história. E aí tive a oportunidade, juntei uma graninha, né? Tanto é que eu falo bastante isso para os alunos, né? Cara, persegue seu sonho, né? Fiz 3 anos de economia, juntei grana e falei assim, não, agora eu vou fazer o que eu quero realmente, né? Fui fazer história. Nós, né? Eu, Gustavo, né? Gustavo e eu fizemos o Unesp de Franca, nós entramos em 99, né? Fizemos a graduação toda junto e foi lá que começamos a despertar aí bastante, né, esse interesse pelos jogos também, né? Nós éramos companheiros de RPG naquela época. Exatamente, jogamos juntos então há 21 anos, né, que nós jogamos juntos, desde a época da faculdade. Nossa, dá até medo de pensar, 21 anos. 21 anos. E o curioso, velho, hein, filho? eu também não sou nativo da história não, olha só que curioso. Eu sou técnico em informática industrial, comecei a fazer matemática computacional, aí também trabalhei numa fábrica de celulares, e não gostava daquilo, e falei, mesma coisa, vou perseguir minha paixão, perseguir meu sonho, larguei tudo, fui fazer faculdade de História e aí encontrei realmente o meu caminho. Gente, mas para largar outros cursos que, em se pensando em mercado, são, né, dizem por aí que são mais promissores, né? Eu conheço, por exemplo, amigos meus que largaram medicina no 3º, 4º ano para fazer filosofia, né? Eu conheço um grande amigo em Juiz de Fora que largou medicina para fazer filosofia. E hoje é um grande ator, o cara trabalha com teatro, maravilhoso, né? Agora, para largar economia, para largar matemática e abraçar a história, é porque tem que ser apaixonado por história, né? É isso? A paixão que move a gente, né? Ficar na economia onde que não era, né, o que eu gostava, seria uma morte para mim. Então aí nós fomos, né? Nós acabamos decidindo aí seguir essa carreira de historiadores, atrás dos nossos sonhos, né? Como que deve ser, né? Como que tem que ser. Até porque você fazer uma coisa que você não gosta, que não é a sua paixão, pode ser algo que aparentemente vai te dar mais mercado. Mas se você não gostar daquilo, não tiver a vocação, você não vai ser feliz naquilo. Então, você procurar aquilo que você de fato é a sua vocação, esse é o caminho. Mesmo que isso não for o curso da moda, que isso não for a profissão aparentemente que vai te dar mais mercado. E quando alia as duas coisas, né? A sua Melhor paixão ainda. com a profissão, aí é o paraíso. E é o caso do jogo. Né? Vamos entrar no jogo. O Gustavo já falou em um momento em que vocês despertaram para o jogo. Foi ainda na faculdade, né?
Na verdade, até antes. Até né? antes. Desde criança, né? Na época, lá nos idos de 80, né? A gente jogava banco imobiliário. Né? Acho que todo mundo Eu já joguei deve. muito banco imobiliário, meu querido. E mesmo eu lembro que eu jogo RPG desde os 13 anos. Ah. Então, até entregando a minha idade, faz 27 anos então que eu estou aí Olha jogando só. RPG ininterruptamente. Hoje eu jogo com os meus alunos, com meus amigos, com os meus filhos, né? Em família, todo mundo em casa joga bastante os jogos de RPG, jogos de tabuleiro e tudo mais. Beleza, agora veja só, vocês hoje são sócios lá na Ludens, é isso? Né? Exatamente. Isso. E tem uma casa, então, né, de jogos, quer dizer, antes de entrarmos na questão mais pedagógica, escolar, né, como é que é essa questão do jogo hoje para o jovem, para a criança? Isso realmente prende, isso traz um resultado em termos de desenvolvimento de raciocínio? Vamos falar nessa questão do desenvolvimento mental, que eu acho que o jogo acaba contribuindo bastante, né? Uma coisa que eu acho importante, quando a gente fala jogo, às vezes tem um certo preconceito. Sim, porque as vai pessoas pensar vão imaginar no buraco, tem toda uma ou em série jogos de azar, em jogos de aposta. É. Tem que ficar muito claro que não estamos falando de nada disso. Né? Nós estamos falando dos jogos de tabuleiro, jogos de RPG. O que é isso, né? Para quem nunca jogou, para quem não sabe o que é isso. Discute aí o conceito realmente dessa questão. Né? Então, jogos de tabuleiro são coisas muito antigas. Né? Se a gente pegar o Senet, Egito, a Mancala, que é um jogo típico africano, são jogos que têm os jogos de dado romanos, o Go, Go, né? do Oriente. Então, são jogos milenares. Né? A gente já pode ir passando algumas dessas fotos que nós temos aí dos jogos? Podemos? Os jogos que tem as fotos são os jogos modernos. Os modernos. Né? Bom, então vamos fazer essa transição aí dos antigos para a gente entrar. Porque o que aconteceu? Por exemplo, agora nós estamos vendo ali alguns exemplos desses que nós chamamos de jogos modernos, né? Desses jogos clássicos, né, antiguíssimos, milenares. Aí depois nós tivemos uns jogos intermediários, que é o Banco Imobiliário, o War. E de 1990, 95 para cá, esses jogos modernos que nós estamos mostrando agora. É uma nova geração que está. Uma nova geração, exatamente. Presente, né? O Catan, né? Esse daí é muito famoso. Esse é um dos marcos da transição dos jogos antigos para os jogos modernos. Né? Um dos jogos mais vendidos ainda no mundo, né? O Catan. Exatamente. Então são jogos que exigem raciocínio, que exigem imaginação, que despertam a imaginação. Alguns dos jogos, como o Zombicide, que está na tela aí agora, são jogos cooperativos. Então, todos juntos para tentar ganhar o jogo. Ou todos ganham ou todos perdem. Olha só que interessante isso. Então, isso é muito divertido e muito interessante. Então, você tem um jogo competitivo, você tem um jogo cooperativo, você tem um jogo com lindas miniaturas, como está mostrando ali o Rising Sun. Você tem jogos que remetem à mitologia, você tem jogos que remetem à história, você tem jogos que remetem à literatura, aos grandes filmes, como, por exemplo, ali nós temos o X-Wing, que é um jogo baseado na franquia do Star Wars. Então, além da cultura pop estar envolvida nesse universo dos jogos, você também tem toda uma questão literária, toda uma questão de filmografia. Então, por exemplo, eu aprendi inglês para poder jogar. Eu me interessei, quando criança, por literatura, por exemplo, a obra do H.P. Lovecraft, que é o tema desse jogo. Então, os jogos me despertaram a estudar inglês, os jogos me despertaram a literatura, os jogos me despertaram a fazer novos amigos e a ter um contato direto. Né? Isso que eu acho uma coisa muito importante para os nossos jovens hoje. Não é a única causa, mas uma das causas dos problemas que nós temos hoje com a nossa juventude é que eles passam muito tempo conectados, muito tempo isolados. E o que os jogos de tabuleiro, os jogos de mesa, os jogos offline podem fazer? Reunir pessoas. Fazer com que as pessoas façam o que nós estamos fazendo aqui agora. Vai na contramão de uma tendência que a gente sabe aí que está despertando toda uma celeuma, toda uma polêmica, né? Em termos de formação, de desenvolvimento, até intelectual, cultural das pessoas. Né? O isolamento, né? Não, exatamente. A questão da sociabilidade é muito interessante nesses jogos, né? Tanto nos jogos de tabuleiro quanto nos jogos de RPG. Você tem o olho no olho, né? Você tem que respeitar o cara, você tem que respeitar as pessoas que estão na mesa. E, evidentemente, que nos jogos de computadores são muito legais, né? Não vamos negar isso. Mas ali no tabuleiro tem uma coisa que eu acho fantástico. Enquanto no jogo de online, se você tem algum conflito
e de repente não quer mais ter, você vai lá e desliga. Né? No jogo de tabuleiro, não. Você precisa resolver o conflito com o seu amigo, com aquela pessoa. Você tem que chegar até o final do jogo. Exato. É isso, né? Exatamente. Interessante. Exatamente. Né? Exatamente. E tem essa questão também de o respeito às regras do jogo. Isso é uma coisa muito importante. Sociabilidade. Tá ligado com isso aí. Ética. Não é? Ética é uma coisa muito interessante. Então, você aprende a sociabilidade, você aprende questões de ética. Então, eu tenho 2 filhos pequenos. Meus filhos têm 8 e 11 anos. Então, quando a gente vai jogar em casa, primeiro é aquele momento de reunir a família. Eu, minha esposa, meus filhos, meus sobrinhos, às vezes o meu sogro, minha cunhada, meu irmão, todo mundo jogando junto. Então, isso é um aspecto muito legal, de reunir a família. Outro aspecto, as crianças aprenderem desde cedo a respeitar as regras, a entender que para que a gente possa viver junto, conviver, você tem que respeitar as regras. Então, a questão ética aparece. Então, tem muitas coisas que, para você ensinar alguém com o jogo, não precisa ser o tema do jogo. Não é que a temática do jogo vai te trazer um conteúdo. Isso também é possível. Mas o jogo em si, a prática do jogo, te desenvolve habilidades, competências necessárias, não só para a vida profissional, mas para a formação de um cidadão mais completo, né? Que eu acho que é uma coisa que a gente tem que estar sempre na nossa mira na educação, que é a formação para o trabalho, que é importante, mas talvez seja maior do que isso a formação cidadã. E os jogos podem ter um papel muito importante, dentro de casa, na família e também na escola. E aí nós temos a aliança do que nós gostamos, né? Dos jogos, com essa questão também que é pedagógica. Né? Então, a gente usa o jogo tanto por uma questão pessoal, mas também tem a questão social e pedagógica. E é sobre isso que a gente vai falar no segundo bloco. A gente vai dar um intervalinho agora, que terminou o primeiro bloco, e a gente volta falando nos jogos, né? Vamos falar da Ludens também, claro, mas vamos falar também do trabalho pedagógico que vocês fazem com os jogos em sala de aula. Isso é interessante, né? Então, rapidinho, é para os nossos comerciais. Daqui a pouco a gente volta. Aqui tem esporte, notícia e entretenimento. Ao meio-dia, Tati Esportes com Jorge Vinícius. Ao 12:30, Tati Notícias com César Caparelli. E à 13h, Alto Astral com Patrícia Penteado. Seu início de tarde com esporte, notícia e entretenimento. É a programação multiplataforma para você se ligar pelo rádio, pela TV e pela internet. Você sabia? Você sabia que é importante ter cuidado com a saúde durante as viagens? O primeiro passo para garantir uma viagem tranquila é colocar as vacinas em dia. E isso vale tanto para as crianças como para os adultos. Um exemplo é a vacina que protege contra a febre amarela, exigida para algumas viagens internacionais e importante em quase todo o interior dos estados e algumas capitais aqui no Brasil. É preciso também ter muito cuidado na hora de escolher onde se alimentar. Independente do destino, é importante sempre consumir alimentos frescos e de procedência confiável, além de beber bastante líquido, preferencialmente água. Uma boa alternativa é carregar algumas barras de cereais e biscoitos para emergências. Outras recomendações são ficar atento à higienização dos alimentos crus, à origem do gelo utilizado, evitar lanches com maionese ou ovos que são vendidos nos pontos turísticos e não esquecer do uso do repelente, em especial em passeios a céu aberto e em lugares quentes. Você sabia? De segunda a sexta. Informação, entretenimento, reflexão, prestação de serviços, num espaço totalmente interativo com você. Interação, de segunda a sexta, às 15:30 na Tati Multiplataforma. Retornando aqui com a nossa entrevista com o Barissa e com o Thiago, né? Com o Gustavo, sobre jogos, né? São especialistas em jogos aí, lá da Ludens, amigos nossos, formados em história, né? Tanto o Gustavo como o Barissa.
E a gente vai dar continuidade aqui à nossa conversa, né? Vocês são proprietários da Ludens. Exatamente. O que é a Ludens? Qual que é o projeto ali? Qual que é a proposta? A Onde Ludens, se localiza? Que horário funciona? Enfim. A Ludens, então, é uma ludoteca. Né? Então, uma biblioteca que oferece livros para as pessoas. A né? ludoteca... Uma ludoteca, né? Do ludos, do jogo, oferece jogo para as pessoas, né? Os jogos para as pessoas. Então, nós temos aproximadamente 350 jogos diferentes de tabuleiro. Então, é uma coleção consideravelmente grande, né? E as pessoas podem ir lá, podem ir em grupo, podem ir sozinhas. A ideia são mesas grandes para que as pessoas sentem junto. Tem jogo para apenas uma pessoa? Tem jogo para duas? Sozinho, para duas, para três, até 15, 20 pessoas a gente consegue pôr no mesmo jogo. E tem jogos, assim como a literatura, se você pensar um livro, quantos gêneros diferentes de literatura existem? Muitos. Tem um livro para cada tipo de pessoa. Tem como alguém falar, eu não gosto de livro? Não tem como. A pessoa vai encontrar o livro, o gênero, o tipo de livro que ela gosta. Os livros falam da vida, né? E então, os jogos tem também. Tem que encontrar o seu segmento. E gostar daquilo. E o grande barato os jogos também. Então você encontrar o seu tipo de jogo. Os jogos, então, têm uma diversidade, uma pluralidade. Enorme. Pode agradar um grupo, mas pode não agradar o outro, mas exatamente. A pessoa se encontra ali. E lá na loja, na Ludens, nós, como conhecemos alguns desses jogos, fica fácil a gente orientar o jogador, né? Então, por exemplo, o Lages vai lá com a família dele, né? Com os amigos dele. A gente pergunta, que tipo de jogo você quer jogar? Né? Você quer um jogo competitivo? Você quer um jogo cooperativo? Você quer um jogo que tenha mais sorte, menos sorte, estratégia? Quer se divertir, dar risada? Então, a gente orienta, explica o jogo, né? A gente explica o jogo para o grupo e é diversão garantida, né? 350 títulos, mais ou menos, a gente tem ali, né? E assim, a gente cobra uma espécie de cover, né, dos jogos para manter a loja. Né? Está aparecendo aí as estantes lá com os jogos. Exatamente, isso né? é uma das nossas prateleiras ali com os nossos jogos. Olha só. Então a gente cobra R$15 por pessoa para jogar quantos jogos quiser, quanto tempo puder ficar ali na loja. Né? Nós funcionamos de quarta a sexta, a partir das 18 horas, e no sábado, a partir das 15 horas. Além da Ludens, existem outros lugares também aqui em Ribeirão Preto que existem, né, jogos também nesse formato. Exatamente. E é legal essa pluralidade, essa diversidade, outra palavra tão importante para o nosso mundo hoje, né? Diversidade. E a gente então tem jogos que a gente chama de jogos festivos, por exemplo. São jogos mais rápidos, mais simples, mais para você dar risada. Você tem os jogos temáticos, que você entra mais nesse universo da literatura, que o tema é muito importante. Você tem jogos de estratégia, que tem pouca sorte, administração de recursos, né? Um jogo ali mais difícil, mais complexo. Né? Então você tem jogos de todos os tipos. Agora, Marissa, o público que vai na Ludens, quem é o público que vocês recebem lá? Também é muito diversificado. Né? Então, nós temos adolescentes, né? Alunos, ex-alunos, mas chega gente de todas as idades. Né? Minha sogra, né? Gosta de jogar também, joga também. Então, assim, não tem uma idade para jogar, não tem classe social para jogar, é bem diverso. Evidentemente que o público mais jovem, né? 17 anos em média, até os 30 anos, mais ou menos, é o grande público. Né? Mas não impede aí de nossos amigos pessoais, na faixa aí de 40 anos, né? 50 anos, também jogue. Uma coisa muito interessante, que tem alguns clientes, nós temos uma família que vai o avô, o pai e os dois filhos, o filho, o neto e a neta. E os netos. Então tá as três gerações da família vão jogar. Então os avós, estão os pais, estão os netos jogando junto. Isso é muito legal, cara. Isso é sensacional. Eu queria agora que a gente levasse essa nossa temática do jogo, né, para a sala de aula. Vocês são professores de história e é interessante, né, que no primeiro momento assim, talvez seja o professor de matemática que goste de levar o jogo para a sala de aula, né? Porque vai mexer com números, essas coisas, a gente tem essa tendência. E vocês são professores de história e já utilizam essa ferramenta tão importante no aspecto pedagógico, né? Como é que tem sido essa questão hoje, né, de utilizar jogos em sala de aula? Duas coisas que eu acho importantes. A primeira delas, a gente hoje discute muito na educação que o aluno ele não pode ser passivo, ele tem que ser um aluno ativo na construção do seu próprio conhecimento.
Muito legal. Então não é mais aquela coisa de eu como professor encho lá a lousa, o aluno copia, fica polo quietinho na ativo, dele. o professor, e o polo passivo, o aluno. Quer A dizer, gente tenta hoje inverter isso. O aluno construir O aluno construir, você Nossa, respeitar a história de fabuloso. vida do aluno, você ver as referências que o aluno tem para que juntos, professores, alunos, comunidade escolar, construam conhecimento. E os jogos são uma ferramenta muito importante para isso. Mas muito importante para isso. Né? Em sala de aula, nós começamos a jogar 2005, 2006, acho que foram as minhas primeiras experiências, né, com RPG em sala de aula. E ali era muito fácil, né, no RPG, que é muito imaginativo, trazer qualquer problema. E não só história, poderia ser qualquer outra coisa. Né? Mas eu colocava uma aventura no Egito Antigo. Né? Então, os alunos eles tinham que pesquisar como era a sociabilidade no Egito Antigo, a roupa, as armas utilizadas, a economia. E aí você tem, de uma forma lúdica, né, através de uma brincadeira, atingindo um determinado objetivo que era pedagógico. Além de todas as competências e habilidades que nós já falamos. Exatamente. Né? Que esse é o segundo ponto. Né? O jogo pode ser usado aqui como a questão do conteúdo mesmo, você apresentar, usar esse aspecto mais representativo, né, do jogo para abordar um conteúdo histórico, mas você tem esse outro lado que é desenvolver competências e habilidades. Então, eu trazer um jogo que às vezes pode ser um jogo abstrato. O que é um jogo abstrato? O xadrez é um jogo abstrato, por exemplo. Ele não tem um tema, uma narrativa construída ali. Né? O cavalo anda 2 para frente, 1 para o lado, o bispo... Isso não tem nenhuma representação direta com um bispo de verdade. Então, é um jogo abstrato. Então, você pode trazer um jogo abstrato, mas que as mecânicas do jogo vão desenvolver competências e habilidades nos alunos que você pretende. Então, o aluno nem sabe que está aprendendo. Você traz um jogo, os meninos, as meninas, a molecada ali se envolve, joga, e depois você está com o seu objetivo até na cabeça. Sem querer. Sem querer está aprendendo. Exatamente. Sem querer. Exatamente. Isso é muito legal. E né? uma coisa que a gente tem trabalhado agora, mais recentemente, é de desenvolver jogos específicos para a sala de aula. Então, nós estamos trabalhando agora, por exemplo, num jogo de RPG. Né? Quem não sabe o que é RPG, é um jogo que ele soma elementos do teatro com os jogos de estratégia. Então, a gente está desenvolvendo um jogo de RPG, né, que é sobre os habitantes do Brasil pré-colonial. Então, é um jogo com cartas dos povos indígenas e até pré-indígenas. Povos construtores de sambaquis, povos marajoaras. Né? Então, onde, através de um jogo de cartas, os alunos vão representar cidadãos, indivíduos desses povos antigos. A gente está desenvolvendo também um jogo de tabuleiro, que aí é um jogo que usa dado, tabuleiro mais tradicional. A gente até brinca, né? Tipo War, tipo Banco Imobiliário, só que com regras, né? Com todo o design de jogos que evoluiu nas últimas décadas. Aí um jogo de tabuleiro sobre o Brasil colônia, para a questão da cana especificamente, do início da colonização. E um outro também interessante é sobre Ribeirão Preto. Né? Sobre o café aqui em Ribeirão Preto, que aí já é mais um jogo de RPG, né? De roleplay, mas tentando usar também o patrimônio histórico de Ribeirão Preto, né? Os principais monumentos, os principais prédios. Bens tombados. Bens tombados, exatamente. Então, jogar na época, né? Década de 20, década de 30, né? Sobre Ribeirão Preto. Gente, que mundo maravilhoso, né? Esse dos jogos, né? E principalmente nós que somos da área de educação, né? Reconhecer a possibilidade de estar, como a gente até brincou aqui, né? De aprender sem querer. Ou aprender brincando, né? Deve ser um negócio... Não, deve ser não, porque já está sendo feito, né? É prazeroso. Muito legal, muito bom mesmo, né? Gente, eu só tenho a agradecer muito a presença de vocês aqui hoje, né? Foi um Conexões todo especial, né? A gente vai divulgar bastante isso aí nas nossas redes sociais, aí no nosso primeiro passo aqui na multiplataforma Tati, né? Nas emissoras de TV e rádio aqui da multiplataforma. E também depois a gente coloca lá no nosso blog, né? Que é o www.professorlages.com.br, que as pessoas podem continuar acessando aí indefinidamente, né? Mas vamos procurar divulgar principalmente nas áreas de educação, professores, né? As escolas, né? Porque eu acho que essa entrevista de vocês tem muito a dizer sobre isso, né? A gente fica muito grato pela vinda de vocês aqui. Tá? Muito obrigado, Lages. Valeu pela oportunidade. Um abraço aí para todo mundo. Valeu. E quem quiser nos procurar, procure ali no Facebook, no Instagram, no YouTube. Procure por Ludens Jogos.
Ludens Jogos. Vocês vão encontrar a gente em todas as redes sociais. Se você é professor, quer trocar uma ideia, procura a gente, vamos trocar ideia, vamos expandir esse universo dos jogos na educação. Muito legal, muito legal. E para encerrar o nosso programa hoje, né, nós temos a Fabiana Sberni, né? Ela que é integrante lá dos grupos Roda das Flores, né, e do Rei do Rádio, produtora também de eventos, né, naquele espaço cultural todo especial, aquele cantinho maravilhoso, né, que é a Fábrica de Extintores. Vocês vão sempre lá, né? Ou não? Com certeza. Com certeza, estão sempre lá, né? Conhecendo. Então, a Fabiana vai, né, encerrar o nosso programa hoje, trazendo uma canção aqui do Guilherme Arantes. E como tem tudo a ver com a nossa entrevista, ela vai cantar do Guilherme Arantes, Aprendendo a Jogar. Já pensou? Sensacional. Tem tudo a ver, né? Maravilha. Então, né, agradeço aqui a audiência de vocês, agradeço aqui a sua paciência, né? Foi uma paciência muito legal hoje. E chamando todos para estar com a gente aqui na próxima semana com um novo Conexões. E para terminar, né, Fabiana Sberni cantando Guilherme Arantes. Vamos lá. Vivendo e aprendendo a jogar, vivendo e aprendendo a jogar, nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas aprendendo a jogar. Água mole em pedra dura, mais vale que dois voando. Se eu nascesse assim pra lua, não estaria trabalhando. Vivendo e aprendendo a jogar, vivendo e aprendendo a jogar, nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas aprendendo a jogar. Mas em casa de ferreiro, quem com ferro se fere é bobo. Cria fama, deita na cama, quero ver o berreiro na hora do lobo. Vivendo e aprendendo a jogar, vivendo e aprendendo a jogar, nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas aprendendo a jogar. Quem tem amigo cachorro quer sarna pra se coçar, em boca fechada não entra besouro, macaco que muito pula quer dançar. Vivendo